Boa noite. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Então, a gente começa mais uma sessão do curso Políticas do Antropoceno. Hoje o tema é Antropoceno e Pandemias. E, para isso, a gente vai ter um convidado muito querido, que é o professor Jean Tible, do Departamento de Ciência Política. Ele vai aqui ajudar a gente a destrinchar sobretudo uma obra que estava sugerida, estava como bibliografia principal da aula de hoje, que é esse livro Pandemia e Agronegócio, do Rob Wallace. Né? Mas a gente tem outros textos também que vão meio que orbitar em torno desses textos. A gente queria também, antes de passar a palavra para o Jean, fazer alguns comentários, linkando com a aula da semana passada. Não sei se alguém tiver alguma questão, quiser falar alguma coisa, próprio Jean. Karen, se quiser começar também. Legal. Se alguém quiser fazer algum comentário a partir das aulas passadas, se teve dúvidas, enfim, vocês fiquem à vontade também para interromper o momento que vocês quiserem. Né? Antes de passar a palavra para o nosso convidado, professor Jean, a gente pensou em fazer uma pequena, enfim, contextualização da proposta dessa sessão de hoje, dentro do curso, e tentar fazer uma amarração com as aulas anteriores, né, com algumas questões que foram propostas pelo professor Edu Neves, na apresentação que ele fez, e na aula passada, né, pegando em particular o livro do James Scott, o Against the Grain. No livro dele, né, do James Scott, ele busca fazer uma outra imagem da história do surgimento dos primeiros estados, né, aquela pesquisa arqueológica, um compilado de pesquisas arqueológicas que ele faz sobre essa região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que é, enfim, conhecido como berço da civilização, né, e aí ele vai, a partir desses materiais, construir uma outra imagem de um estado muito mais frágil, permeado por colapsos, e um dos fatores que ele chama muita atenção para fundamentar essa análise que ele faz do Estado são as condições que ele coloca como intrínsecas a esse modo de organização político-social, que são as condições epidemiológicas, né? Ele vai falar o papel das zoonoses, né, em específico, para o colapso desses estados, em virtude das condições de aglomeração, da proximidade, confinamentos animais, enfim, tudo isso é muito fundamental para entender as zoonoses, né? E aí, nisso, ele mostra também, em paralelo, a diferença em relação às pessoas que estavam, enfim, que não viviam nessas condições desses primeiros assentamentos urbanos, né? Ele usa a categoria de bárbaros para falar dessas pessoas, mas que tinham uma vida mais rica, no sentido de rica do ponto de vista dos conhecimentos biológicos, rica em relação à forma de alimentação dessas pessoas, enfim, o interessante, e aí que eu queria pontuar, que eu acho que é uma questão que vai voltar, que o Rob Wallace coloca, eu acho que é uma indagação com a qual ele termina o texto também, o livro, é essa questão das condições de uma simplificação, né, da homogeneização e da simplificação da biodiversidade como condição para o Estado. Ao passo que a gente tem, como o Eduardo Neves mostrou na apresentação dele, né, um gosto e uma valorização da diversidade, no caso, o contexto dos povos amazônicos. Então, a gente tem, digamos, modelos e modos de existência que apontam para outras formas de pensar essa ecologia, né, uma ecologia da biodiversidade versus uma ecologia viral, digamos assim, né? Uma ecologia que vai que aponta para essa artificialização e para condições epidemiológicas que favorecem o aumento da virulência dos patógenos, enfim. Então, acho que a gente tem outros textos, né? O próprio artigo
do Lévi-Strauss, que a gente sugeriu a leitura, também é bastante interessante nesse sentido, mas aí eu deixo para a gente voltar nisso no debate. Eu só queria contextualizar nas leituras que a gente tinha feito antes, para tentar mostrar que a gente está enfim, situar isso no curso, né, em relação às outras leituras. Então, não sei se o Renato quer complementar alguma coisa, a gente já passa para o Jean. Não, eu queria só lembrar, assim, para também aproveitar para a gente recapitular e também contar para o Jean, né, as primeiras, a gente já teve 3 aulas, né, uma primeira de apresentação, depois a primeira aula foi a do Edu Neves, discutindo questões gerais do antropoceno, colocando nessa grande linha do tempo e tal. Depois a gente, na aula passada, a gente fez uma discussão sobre clastres e o antropoceno, tentando trazer a questão clastriana do contextado para o programa da domesticação de plantas, e aí, a partir daí, que a gente se aproximou da discussão do James Scott no Against the Grain, né, cuja teoria está falando justamente dessa relação entre agricultura e Estado, que não é uma relação automática, mas que tem a ver, segundo ele, com a ideia da domesticação dos grãos. Mas é uma ideia de domesticação que, segundo ele, tem que ser pensada de mão dupla, né? Porque, ao mesmo tempo que os homens domesticam os grãos também impõem condições, né, aos humanos em um tipo de relação que tem a ver com estoque, com um tipo de colheita e tal, que vai casar bem com uma ideia de Estado, né? Então, isso foi uma discussão que a gente fez na semana passada. E um pouco uma questão que a Karen estava falando também, uma questão que eu acho que o Scott já anuncia, já desenvolve, né? E tem um capítulo sobre isso, que a gente não teve muito tempo para discutir, que é o capítulo onde ele desenvolve a ideia de zoonose, né? Como algo fundamental nesse processo de sedentarização pelo modo de produção agrícola, né? Então, aí eu queria lembrar também, né, uma coisa que é interessante, no final daquele texto do Crutzen, né, chamado Geologia da Humanidade, que ele vai desenvolver, vai propor a ideia de antropoceno, e ele vai justamente dizer que o humano é uma força ambiental. E no final do texto, ele diz, né, acho que a Karen leu esse trecho, ele vai dizer: o humano continua sendo uma força ambiental, a não ser que ocorra alguma catástrofe. Que pode ser a queda de um meteoro, uma guerra mundial, uma pandemia, né? E eu acho que aqui é interessante a gente pensar justamente, né, a pandemia não como uma catástrofe, mas como algo que faz parte desse pacote do antropoceno, né? Que eu acho que é isso um pouco o que a gente vai ver. O Wallace não fala em antropoceno propriamente dito, mas, né, a gente sabe que existe uma relação muito forte, né, que o Wallace vai discutir entre as pandemias e o agronegócio, e a relação do agronegócio com as mudanças climáticas, que também são centrais. Então, não dá para separar, né, o problema da pandemia com o que a gente está pensando sobre o impacto da humanidade na constituição física da Terra, né? Então, um dos pontos principais vai ser esse do problema da pandemia. E é interessante como o Scott, que falava em 2 antropocenos, né? Um antropoceno mais, poderia chamar com outro nome, né? Crônico, que está lá na domesticação do fogo, e depois na Revolução do Neolítico, e depois na Revolução Industrial, né? E ele vai mostrar como nessas grandes transformações do Neolítico, uma das coisas que você tem são as epidemias. E isso está datado
a partir de evidências arqueológicas, né? Como essa aglomeração de pessoas em torno de uma produção agrícola também favorece essa proliferação das epidemias, né? Então, você tem essa relação entre epidemia, agricultura e uma outra coisa que é também o Estado, né? Ainda que ele não esteja havendo uma relação automática entre agricultura e Estado, né? Só que ele vai falar justamente uma das causas, o Scott, né, o James Scott, uma das causas das instabilidades desses primeiros estados, né, era justamente as epidemias, né? As epidemias, porque as pessoas, muitas vezes, certos lugares eram abandonados por conta da inviabilidade dessa vida concentrada. Então, as pessoas saíam, iam embora, né? Então, é fundamental. Tem uma coisa que ele fala também, o James Scott, que a palavra parasita, em grego, vem quer dizer do lado do grão, o que está ao lado do grão. É a palavra cítira, né, que é grão. Então, como que, junto com a agricultura de grãos, né, você tem esse pacote que inclui os patógenos, né? Então, é interessante ele falar que a gente quase tem um paradoxo que a arqueologia muitas vezes teve que lidar, que é, de um lado, um progresso técnico muito grande e uma estagnação demográfica. E aí ele vai falar que isso se deve mesmo à questão das epidemias, né? Seja porque as pessoas morriam, seja porque elas abandonavam os lugares, né? Elas saíam dali. Elas voltavam para um modo de vida não sedentário, para um modo de vida mais próximo de caçadores-coletores. Então, é uma tese que é fundamental no Scott, que a gente discutiu um pouco semana passada, que é a ideia de que você não tem uma linha evolutiva, cumulativa, linear, mas você tem instabilidades e idas e vindas desse modelo de concentração, de agricultura intensiva. Então, você tem sociedades que vão e voltam, que se dissolvem, né? Uma coisa como você tem um zigue-zague, um movimento pendular, né? Isso é super importante. E um dos fatores importantes para pensar esse movimento pendular está justamente nas doenças, nas epidemias, que, por sua vez, né, outra ideia que é importante, que vai aparecer no texto do, do Wallace, é a ideia de zoonose, né? Que essas doenças, muitas vezes, elas ocorrem por saltos zoonóticos que têm a ver com o modo agropecuário de convivência, né, com animais de criação, né? Então, você tem uma espécie de, como é que ele vai chamar de uma ecologia da doença, sobretudo o que ele vai chamar de neolítico tardio, que está diretamente relacionada ao que ele chama de um domus, né? Que é esse lugar onde se concentram pessoas, bichos, cereais e coisas assim, né? E nessa ecologia da doença você tem, né, não uma linha evolutiva de caçadores-coletores em direção a uma agricultura, mas um movimento de indas e vindas. Esse ponto eu acho super importante, né? Bom, que mais? Eu acho que, basicamente, para voltar ao Scott, né, é isso aí. E, quer dizer, agora a gente entraria na discussão do Wallace, né, que tem uma tese, quer dizer, a tese dele não é, ele está dizendo que a pandemia tem uma associação direta com o agronegócio, né, com uma agricultura intensiva recente, que está ligado ao modo de produção capitalista, né? E o Scott está indo mais atrás, está indo lá para a arqueologia da Mesopotâmia, né? Mostrando como esses problemas já estavam ali, já estavam dados na constituição da agricultura propriamente dita e nas condições de concentração, né?
Mas é interessante o que o Scott vai dizer. Não existe uma coisa intrínseca, exatamente, da agricultura, né? Porque você teve por muito tempo agricultura sem ter um sedentarismo, um estado tão arraigado. Isso se dá de acordo com uma confluência de fatores, né? E a gente vai ver justamente que essa confluência de fatores ela se realiza de maneira mais radical no que a gente poderia chamar no mundo moderno e mais especificamente no mundo capitalista, né, a partir do final do século XVIII para o século XIX. E aí o próprio Scott vai dizer, quando você chega nesse momento, aquela possibilidade de oscilação, né, de um modelo e outro passa a não existir mais. Você tem uma coisa mais cristalizada, né? Então é interessante a gente trazer a discussão mais arqueológica para essa discussão mais contemporânea, passando, talvez, isso a gente pode retomar depois, pelo problema levantado pelo Levi-Strauss, que, na verdade, não está fazendo uma ponte direta nem com o agronegócio, nem com a estrutura da agricultura em si, mas com o problema da relação entre humano e animal. Né? Em relação, quer dizer, ele está colocando uma questão ética. Né? As nossas relações com os animais implicam relegá-los a um universo totalmente outro, né? Ela acaba por ter consequências inesperadas, como é o caso das pandemias. Então, as pandemias como uma espécie de resposta, né, surge, né, resposta desse mundo natural que teria sido objetificado, né, e aí que ele nos força a pensar um problema ético e também numa crítica do antropocentrismo. Então, acho que são questões que atravessam todos esses textos. Então, feito esses comentários, eu não sei se Karen poderia complementar alguma coisa, André. Eu acho que a gente. Bom, não sei se o André quer complementar, mas eu depois faço as minhas considerações no debate, que eu acho que elas têm muito a ver com o que o Rob Wallace desenvolve no livro dele. André? Ah, não, tá ótimo. Eu não, na verdade, depois eu tenho uma questão assim, mais para provocar o debate e tal, mas é isso aí, valeu. Obrigado. Jean, agora, como você quiser, pode. Tá. Bom, boa noite a todas, todos. Obrigado, Karen, Renato, pelo convite. Eu, eu não reconheci todos os nomes, mas assim, eu acho que o Caio, a Sofia, talvez a Isabela tenham acompanhado a sessão da tarde com o Stélio. Então, então eu sempre mudo um pouco, mas não sei se os nomes são exatamente os mesmos, mas o tema, por coincidência, era no mesmo dia, inclusive. Né? E até... Oi? Foi hoje à tarde, né? Foi, não. Aí foi, já esquentei para hoje, para essa noite. E também, como até eu comentei lá, eu acho que veio, né? Eu acho que foi até uma pergunta do Caio, que acho que ela assinou com James Scott, né? Eu falei, eu tenho muita vontade de ler com calma, até porque eu acho que ele é um dos únicos que aparece como antropólogo e cientista político que eu conheço. E acho que ele tem uma obra muito, muito interessante.
E eu até estava pensando em dar ele com mais calma no próximo ano, na pós. Mas é isso aí, vamos ver, tá muito longe. Mas eu acho incrível o que vocês estão fazendo aí, a sessão dele com Clastre, passada, agora de novo. E também eu acho que eu acho que a antropologia também ela está num momento muito interessante, né? E eu acho que esses movimentos que uma parte dela pelo menos tem produzido, né, nos últimos tempos, eu acho que é muito muito forte, muito potente, né? Eu acho que isso aparece aí, e o que eu acho também é que o Wallace faz uma boa leitura também nesse âmbito, porque várias das questões que essa parte aí da antropologia contemporânea coloca, ele discute, mas de um outro prisma, talvez. Então, acho que aí dá um jogo interessante, né? Não só a questão, né, tanto pela biologia quanto pelo marxismo, né? Esses dois polos aí que estão sempre presentes na reflexão dele, mas vai muito além disso. Também tem toda a questão vamos dizer, do Estado também, né? Das relações internacionais que aparecem, e também esse debate, né, do antropoceno, capitaloceno, plantationceno, e o outro da Haraway eu não sei falar direito. Mas vocês estão me ouvindo, né? Porque todo mundo que eu vejo imagem congela um pouco, mas deve ser aqui do meu negócio. Então, eu queria só para, antes de chegar no hobby mesmo, ler um trechinho de um texto que eu acho super interessante, foi escrito e publicado logo no comecinho da pandemia, né? É um texto anônimo, e eu acho que o Karen e Renato colocaram como complementar, né? Um monólogo do vírus. Ah, esse não. Não, não. Esse a gente esqueceu. Então motiva mais para... Não, porque semana passada a gente discutiu também o seu texto, Políticas do Cultivo. Eita! Tem que considerar algumas coisas que acho que tem tudo a ver com isso. Não, podemos sim. Deixa eu só pegar então aqui o link que eu mando para vocês. É bem curtinho, é interessante. Depois vocês podem ler com... Vamos ver, deixa eu pegar aqui um segundinho. Deixa eu colocar aqui. Aí ele está numa tradução em português de Portugal, mas eu leio dando uma adaptada para não... Então, queridos humanos, parem com os seus ridículos apelos à guerra. Parem de me lançar esses olhares de vingança. Desliguem a aura de terror com que embrulha o meu nome. Nós, os vírus, desde a origem bacteriana do mundo, somos o verdadeiro contínuo da vida na Terra. Sem nós, vocês nunca teriam visto a luz do dia, nem mesmo a teria visto a primeira célula. Nós somos os seus ancestrais, como as pedras e as algas, e bem mais que os macacos. Nós estamos onde vocês estão e também onde não estão. Que pena que apenas reconheçam no universo aquilo que se assemelha a vocês. Mas, acima de tudo, parem de dizer que sou eu quem está matando vocês. Não estão morrendo por causa do que eu estou fazendo aos seus tecidos, mas porque deixaram de cuidar dos seus semelhantes. Se vocês não tivessem sido tão vorazes uns com os outros, como foram com tudo que vive nesse planeta, ainda haveria camas, enfermeiros e ventiladores suficientes para sobreviver à devastação que causam os seus pulmões. Se não armazenassem os seus velhos em casas moribundas e seus cidadãos saudáveis em ratoeiras de concreto armado, também vocês não estariam lá. Se não tivessem transformado ainda ontem exuberante, caótica, infinitamente povoada amplitude do mundo, ou melhor dito, dos mundos, num vasto deserto para a monocultura do mesmo e do mais, eu não teria sido capaz de me lançar à conquista planetária das suas gargantas. Se durante o último século não se tivessem convertido praticamente todos em cópias redundantes de uma mesma forma insustentável de vida, não se estariam preparando agora para morrer como moscas abandonadas na água de sua civilização adocicada.
se não tivessem transformado seus ambientes em espaços tão vazios, transparentes e abstratos, podem ter certeza que eu não estaria me movendo à velocidade de um avião. Só estou cumprindo a sentença que vocês próprios pronunciaram há muito tempo. Perdoem-me, mas tanto quanto sei, foram vocês que inventaram o termo antropoceno. Reivindicaram toda a honra da catástrofe. Agora que ela está acontecendo, é tarde demais para renunciar a ela. Os mais honestos de vocês sabem bem disso. Não tem outro cúmplice que não a sua própria organização social, a sua loucura da grande escala, de sua economia, o seu fanatismo do sistema. Apenas os sistemas são vulneráveis. O resto vive e morre. Só há uma vulnerabilidade para aquilo que aspira a controlar, para a sua própria extensão e perfeição. Olhem para mim com cuidado. Sou apenas a outra face da morte que reina. Por isso, parem de me culpar, de me acusar, de me perseguir. Parem de paralisar-se perante mim. Tudo isso é infantil. Proponho que mudem de visual. Há uma inteligência imanente na vida. Não precisam ser um sujeito para ter uma memória ou uma estratégia. Não é preciso ser soberano para decidir. As bactérias e os vírus também podem fazer com que chova ou faça sol. Olhem para mim como seu salvador e não como seu coveiro. São livres de não acreditar em mim, mas eu vim desligar a máquina cujo freio de emergência vocês não encontram. Eu vim suspender a operação da qual vocês são reféns. Eu vim expor a aberração da normalidade. Abre aspas. Delegar para outros a nossa alimentação, a nossa proteção, a nossa capacidade de cuidar das nossas condições de vida tem sido uma loucura. Não há limite orçamental, a saúde não tem preço. Fecha aspas. Vejam como faço os seus governantes, como o Emmanuel Macron, retraírem-se nas palavras e nos atos. Veja como os reduzo à sua verdadeira condição de comerciantes miseráveis e arrogantes. Vejam como, de repente, se revelam não só como supérfluos, mas como nocivos. Para eles, vocês são apenas o suporte da reprodução do seu sistema, ou seja, vocês são menos que escravos. Até o plâncton é tratado melhor do que vocês. Aí tem um pulo e o trecho final. Perante mim, não cedam nem ao pânico nem à negação, não cedam à histeria biopolítica. As próximas semanas vão ser terríveis, esmagadoras e cruéis. Os portões da morte estarão bem abertos. Eu sou a mais devastadora produção de devastação em produção. Estou aqui para trazer os niilistas de volta ao nada. Nunca mais a injustiça desse mundo será tão flagrante. É uma civilização e não vocês que eu venho enterrar. Aqueles que querem viver terão de criar novos hábitos para si próprios. Evitar-me será oportunidade para essa redenção, para essa nova arte da distância. A arte de cumprimentar, na qual alguns eram suficientemente míopes para ver a própria forma da instituição, em breve deixará de obedecer a qualquer rótulo. Caracterizará os seres. Não façam pelos outros, pela população ou pela sociedade. Façam-no pelos seus. Cuidem dos seus amigos e dos seus amores. Repensem com eles, soberanamente, uma forma de vida justa. Criem aglomerados de boa vida. Expandam-nos e eu não terei poder, e não terei poder sobre vocês. Esse é um apelo não ao retorno maciço da disciplina, mas da atenção. Não ao fim do descuido, mas ao fim da negligência. Que outra forma havia para lembrar a vocês que a salvação está em cada gesto, que tudo está no ínfimo? Tive de me render às evidências. A humanidade apenas coloca as questões que já não pode mais não colocar. Então, eu mandei o link para vocês, vocês podem reler, eu leio inteiro, né? Mas eu até achava que estava complementar, mas isso pouco importa. E eu acho que é interessante porque tem várias questões aí que eles colocam, né, nesse estilo, vamos dizer, mordaz, né? E que eu acho que introduzem ou põem em ambiente, né, as questões dessa nossa sessão aqui da noite, né? E nisso a gente pode entrar no Rob, mas acho que tem até uma dimensão, né, que como talvez a antropologia seja o campo de conhecimento que esteja mais, né, pensando talvez com a biologia também, a agência dos não humanos, né? Interessante ver
esse exercício de imaginação, né, como que o vírus tão falado, o que ele poderia, de repente, dizer, né? Então, a gente chega no Rob Wallace, né? O Rob é um biólogo, né? Também, às vezes, fala um filogeógrafo, né? Eu tendo a ver ele um pouco assim, com uma figura que tem um pouco no nosso... É antiga, né? Mas tem no nosso mundo contemporâneo, que em inglês às vezes falam whistleblower, né? Ou em português de Portugal também usa, ou na França, lançador de alerta, né? Ou seja, um pouco essas figuras, um pouco o Varoufakis fez isso no livro dele após a experiência no Ministério das Finanças da Grécia, né? Tem Snowden, Assange, Chelsea Manning e tantos outros, né? Tem todo aquele jornalista que divulgou os Pentagon Papers, né? Tem uma... Pensando um pouco no filósofo americano Dewey, né? É um pouco as pessoas que acreditam no público, né? Que jogam para o público, né? Questões que estavam sendo escondidas pelos poderosos, né? E ele... Isso. Então, ele, inclusive por conta dessa postura dele, ele se tornou maldito, né? Foi meio barrado de vários espaços, né? Da universidade, da FAO, né? Que é a Agência da Agricultura da ONU, e também do CDC, que é o órgão americano, né? De controle de doenças e tudo, do governo americano, do governo federal, né? E o exercício também que ele coloca, né, eu acho que nos interpela particularmente, é também toda uma ideia de concepção de ciência, né, e também quais as possibilidades de uma ciência num ambiente capitalista, né? Então, quer dizer, onde o fator poder, né, econômico, mas também, né, ideológicos, de financiamentos, né, se colocam, né? E ele enfrenta isso que justamente talvez seja uma das críticas mais contundentes que eu já li a esse setor tão importante da economia, em particular aqui para a gente, mas não só, do agronegócio, né? E ele, esse aspecto que eu acho que também é muito rico dele, é que ele conecta vários pontos, né? Então vai ter essa questão então, das doenças infecciosas, né? Mas vai fazer esse vínculo, né, então, essa parte mais da biologia, vai fazer o vínculo com essa análise mais econômica do capitalismo, do agronegócio, mas também do poder político, né, de como, então, tudo isso... E aí eu acho que tem um diálogo também com o que vocês mencionaram no comecinho, né, mas também com as finanças, né, com a partir dessa perspectiva, teria uma convergência, uma afinidade forte entre Big Food, né, o Big Farm, né, a grande indústria agroalimentar, o agronegócio, que também tem uma conexão com a indústria farmacêutica, né, que são então, parte dos poderes aí, peso pesado do mundo contemporâneo, né? E o interessante dele também, né, é que ele já vinha estudando todo esse tema, né? E não deixa de ser curioso, então, que o biólogo americano tenha se tornado muito conhecido no mundo a partir de um texto também anônimo, ou seja, o não autoral, melhor dizendo, que é do coletivo Shuang, né? de um grupo de chineses, né? Que logo no comecinho de março soltaram um dos textos mais interessantes sobre a pandemia e suas consequências e os seus desafios, né? E se baseando também muito na análise do Rob Wallace. E isso era uma questão forte para eles, porque, na verdade, a China está lidando, pelo menos desde 97, com essas questões, né? Que para a gente poderia, em parte, teve Zika aqui, né? Para a questão da dengue, da malária, isso está colocado aqui no Brasil também, mas não está com essa contundência que teve em 97, por exemplo, que na China abateram 1,5 milhão de aves, né? E mesmo, né, tinha tido outros escândalos, né, também, né, o próprio da vaca louca, né, que é um bom exemplo também
dessa racionalidade capitalista, né, do tudo pelo lucro, em que as vacas, pelo que eu compreendo da época, elas comiam ração com, em parte, a carcaça, né, de parentes, né, vacas dela. E então é isso. Dos textos, né, acho que são 4 ou 5, né, que ficaram selecionados do Wallace, né, talvez o mais importante para dar um pouco a dimensão mais ampla, total, assim, da contribuição dele, é o primeiro, que é a virologia política da agricultura offshore. Né? Então, que 2 pontos são fundamentais na argumentação do Rob Wallace, né? Um que é essa crítica, né, violenta que ele faz, né, do que ele chama da bizarra prática cultural de confinar milhares de animais consanguíneos sob o mesmo teto. Né? E os custos, aí ele cita várias vezes durante o livro, né, inclusive um texto do Peter Singer, né, que tem toda uma discussão sobre direitos dos animais e tudo mais, que são como que os custos das fazendas industriais são externalizados. Então, a saúde dos trabalhadores, né, que são, né, e é interessante, né, se tratar de um autor marxista, porque ele tem, então, essa preocupação, e né, vocês podem ter visto, de repente, algum documentário que circula muito sobre... Tem essa hecatombe dos animais, e os trabalhadores que estão na linha de frente, né, então, trabalhando nos frigoríficos, abatedouros e tudo, tem problema de condições de trabalho e saúde terríveis. Né? Um trabalho penoso, por isso que em cada lugar vão ser, em geral, também migrantes que vão exercê-lo, inclusive aqui no Brasil. Né? Lembre, por exemplo, toda a questão dos haitianos, né, que vieram em pequeno número, em certo momento, mas que criou-se toda um frenesi por conta, em boa parte, da cor da pele deles, né, naquele momento. Mas, então, são esses 2 pontos, e aí ele vai, então, nesse texto, falar muito dessa virada, que é para ele, Hong Kong, em março de 97, né, quando tem um surto mortal de gripe aviária em 2 fazendas, e, pelo que ele vai colocar, é a primeira vez, né, que essa cepa, então, de H5N1, na época, vai ultrapassar a barreira de espécie e vai matar um humano. Né? E também isso ele vai continuar por meses, né? Isso ainda numa escala, entre aspas, pequena, né? Mas em novembro vai infectar mais uma criança, depois tem 2 adolescentes, 2 adultos e um adolescente são infectados, 2 deles morrem, algumas infecções, depois, durante meses, parece que não teria saído e volta, e é isso que vai fazer com que eu mencionei agora há pouco, né, que 1,5 milhão de aves vão ser de Hong Kong e do outro lado, né, em Guangdong, vão ser mortas. E aí ele vai buscar qual que é a origem de tudo isso, né? E ele vai olhar de onde vem de onde vem esse surto, quais são os motivos. E o que ele vai argumentar é que isso vem de um modelo americano, sobretudo do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, de uma agricultura intensiva, né? E que vamos dizer que o agronegócio, que o que a China fez foi acolher um modelo gestado, então, nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. E é interessante, né, não sei se vocês conhecem, tem uma bióloga muito bonita, que morreu cedo, né, mas que publicou um clássico nos anos 50 chamado Primavera Silenciosa, Rachel Carson, que inclusive trabalhava no governo federal americano, era uma bióloga que não tinha credenciais acadêmicas, é meio desconhecida, tudo mais, mas que ela escreveu uma série de livros também sobre o mar, uma trilogia sobre o mar, e esse Primavera Silenciosa, onde ela falava também a Primavera Silenciosa é o quê? É o silêncio dos passarinhos, que não estavam mais cantando. Então, isso
para ela tinha uma relação, ela vai, digamos, compilar uma série de estudos que ela leu no trabalho dela e também outros estudos que estavam ali, e ela compõe um painel dos efeitos, né, do que ela vai chamar de biocidas, né, que são os pesticidas, e de como que os seus efeitos iam espraiando para todo canto, até em peixes que estariam num lago em altíssima altitude, distante da onde tinha sido pulverizado, e chegavam lá, né? Para não dizer em todo lugar do oceano e também nos nossos corpos, né? E isso, na época, foi um estudo de vanguarda, e ela uma intervenção mais do que um estudo de vanguarda, e ela foi também muito atacada e tudo mais, mas isso remete também a uma própria virada da ciência, que tem a ver também até com uma disputa da política internacional, então vai ter, né, da bomba nuclear e tudo mais, também uma virada, né, nesse período do poder de morte, né, do progresso tecnológico e tudo mais, né? Então, esse também é o período, né, do que vai ser chamado nos Estados Unidos de, mal chamado possivelmente, de revolução pecuária, né? Então, por exemplo, se a gente vê a criação de galinhas, né, que era super descentralizada nos Estados Unidos, e uma atividade também que muitas vezes remetia a uma produção doméstica, inclusive um papel das mulheres muito forte, ela vai ter essa entrada assim de uma expansão brutal, né? Então a gente pode até ver mapa, eu não tenho aqui fácil para mostrar para vocês, mas dá para mandar depois, inclusive, mas como que ela vai, a produção com os anos vai centralizar e vai para vários pequenos, vai para alguns poucos focos grandes, em vez de ser toda distribuída. E é interessante que eu acho que isso dialoga com algumas questões do Scott, possivelmente também do cluster de outra forma, né? Você tem essa disputa clássica entre descentralização e centralização, que aparece aí também, e esse é um ponto importante do Robb, né? Que é essa centralização de colocar, né, tantos animais juntos dessa forma, e também o abate precoce e tudo mais, a gente volta isso daqui a pouco. Mas então tem uma explosão do número, e os Estados Unidos vão então viver por exemplo, pegar os dados aqui, que em 29, vamos ver o que eles falam, vou pegar aqui direitinho, que a produção de aves, ela vai, por exemplo, em 92, ela passa para 6 bilhões de galinhas, em 2002, 9 bilhões, né, para ter ideia. Então, e também a população de porcos e leitões também conhece uma explosão nesses termos, né? E tem essa questão também que até ele coloca, né? Então, quantas galinhas as pessoas poderiam comer por semana, né? Então, tem aí também toda a questão do marketing que se liga a isso. Então, novos produtos que surgem, né? Nugget de frango, ração para gato, etc. Então, tem toda uma questão que também ele tá sempre colocando, né? Ou seja, de tentar uma compreensão, né? Aí tem de novo essa contribuição marxista de compreender a produção, né? A produção em seus vários aspectos, né? E isso vai chegar na China, né? Que a China, né? Então dia 1º de outubro de 49, né, tem a Revolução Chinesa, tem todo um processo, né, que vai dar que no fim dos anos 70, né, falo muito rápido de coisas, né, que são processos lógicos muito mais precisariam ser muito mais detalhados, mas no fim dos anos 70 tem essa opção chinesa, né, com a morte, sobretudo, do Mao Tse-tung, e a reabilitação do Deng Xiaoping, né, de mergulhar, digamos, no mercado mundial, nos investimentos externos. Então, tem essa mudança, e isso vai se dar, sobretudo no litoral, com essas cidades que vão ser as zonas econômicas internacionais, especiais, que vão atrair, então, muito investimento externo e tudo mais.
Isso não se coloca ainda na agricultura, mas vai ser a partir dos anos 90, sobretudo que a agricultura, que isso vai chegar na agricultura. Né? E aí tem todo esse... tem, digamos, né, tem essa explosão econômica. A China é um dos lugares que tem tido as maiores transformações num lapso pequeno de tempo, né, que está em... Né, ou seja, por exemplo, se a gente pega essas cidades, inclusive perto de Hong Kong, né, onde a população, uma cidade tinha uma população de 100 e poucos mil habitantes, no fim dos anos 70 vai ter 8 milhões hoje, né, ou seja, então a gente percebe, né, no século passado, sobretudo, essa mudança que teve no Brasil, a industrialização e tudo mais, para imaginar numa escala ainda maior como a China. E isso vai, como eu estava dizendo, né, vai pegar o setor da agricultura. Né? E eles citam um exemplo particular, que é quando, em 2008, o JP Morgan, não, a Goldman Sachs, desculpem, ela compra uma empresa em particular com 10 fazendas de produção agrícola na China. E isso é interessante, que é 2008, então tem a crise financeira ali original nos Estados Unidos, mas também como que a agricultura, na verdade, remete à análise geral do Rob Wallace, ela está um pouco na ponta do que seria a economia mundial. Né? Ou seja, e ela, inclusive nessa forma intensiva. Né? Isso remete também a toda uma questão, né, digamos, à medida que, se a gente pensar, não, depois eu retomo isso da colonização e tudo mais. Mas é isso. Então, a China, né, então você tem uma explosão do número agrícolas na agricultura intensiva, e ele vai dizer que não é por acaso que tantas epidemias têm origem lá. Né? E esse é um ponto importante, porque quando ele também analisa o ebola, a própria leitura dele do Zika vírus, que atingiu o Brasil, também a leitura de como surge o HIV a partir do continente africano. Sempre, para ele, a explicação é que eles se dão, né, esse surgimento, né, então a zoonose e esse salto se dá nos territórios de fronteiras neoliberais. Né? Então, a partir que eu acho até uma forma como ele nomeia, não é tão feliz, mas o que ele vai chamar de pressão por territórios selvagens. Né? Ou seja, que é como que a expansão da agricultura intensiva e também é conectada à urbanização, porque isso é um ponto importante, né? E eu acho que conversa, quando tem esse diálogo, pensar a questão do Scott, do Clastre, num contexto, entre aspas, nosso, entre aspas, urbano, né? Seria interessante, mas também ver como que essas questões estão conectadas, porque isso também é um processo em paralelo, concomitante até, também da urbanização. Então, essas fronteiras neoliberais são também da pressão dos territórios para a agricultura, né? A gente vê isso no território chamado Brasil, hoje, né? Nesse exato momento, também toda a questão dos fogos e tudo mais, mas também a expansão urbana. Né? Então, o que ele vai argumentar é que, por exemplo, aves migratórias, né, que passavam, então, sobretudo em terras úmidas, que seriam seu habitat natural, passam a conviver mais por não ter mais seus espaços de refúgio, né, com campos de produção de alimentos e tudo. E nisso vai tendo contato maior também com os outros animais, e daí também depois vai ter o salto para os que a gente chama de humanos. Né? Então isso, né, tá a febre amarela, né, todas essas gripes aviárias, suína, tá tudo para ele nesse contexto. Por isso que ele fala que se a gente só pensar em termos de os chineses têm esse hábito estranho de tomar sopa de morcego, de comer cobra, de não sei o quê, tem um aspecto colonial nisso, e também de se concentrar num determinado momento
do que ocorreu, da transmissão, escondendo todo um contexto maior, né? Então, e que é o que ele vai falar, que é o capitalismo, né? E muitos pesquisadores e cientistas do campo dele, com quem ele polemiza durante o livro todo, né, é que eles também são financiados por essas grandes empresas, né? Cargill, Bunge, né? Agora teve também nos últimos anos essa reunião, acho que, pelo que eu entendo, Monsanto, BASF e Bayer estão tudo meio, acho que é parte da mesma, teria que verificar, estou falando de cabeça aqui, parte do mesmo grupo econômico, né? Então tem essa questão. Mas aí ele vai fazer essa pergunta, né, de quem que é a responsabilidade disso, né? E isso em particular é interessante, né, que a gente está no contexto contexto eleitoral americano, onde o Trump falava antigamente, depois voltou a falar agora que é um vírus chinês. Então, estaria Trump certo? Né? De novo, né, às vezes um pedaço de verdade é mais impreciso que uma mentira, né? Ou seja, o que ele vai tentar colocar, o Rob, é que de quem é a responsabilidade disso? Aí ele pergunta, deveríamos responsabilizar a China pelos repetidos surtos de escala regional e internacional? Devemos problematizar a agricultura offshore de Hong Kong? Né? Porque, de novo, tem isso, né? Essas epidemias surgem no Sudeste Asiático, ali perto do Sudeste Chinês, desculpem, perto de Hong Kong, e Hong Kong se coloca às vezes como vítima desse processo. Aqui, os fundos financeiros de financiamento vieram de Hong Kong. Né? Por isso que ele faz essa pergunta. Ou deveríamos punir os Estados Unidos, onde o modelo da indústria avícola intensiva se originou pela primeira vez, com milhares de animais exprimidos, servindo de alimento farto para a gripe? Aí ele responde, a resposta para todas essas perguntas é sim. Né? Ou seja, então tem todo esse contexto que é o que ele vai inserir, né? Ele fala em vários momentos, né, que precisa ter uma perspectiva holística, e parte daí que ele defende a interdisciplinaridade para compreender esses fenômenos. Né? E ele vai argumentar que o capitalismo, né, então, e as empresas, né, os grandes grupos, vão contra isso diretamente, porque tem toda uma questão, né, de assassinatos de reputação e de construção de reputações. Né? São mecanismos que, para ele, o capital usa para disciplinar a ciência. Né? A gente pode, por exemplo, ver toda a questão, por exemplo, dos transgênicos, né, como todos os estudos falando que causa câncer e tudo mais. Desde que a Rachel Carson está falando isso nos anos 50, né? Demorou muito tempo para ter um certo consenso científico nisso, porque tinha um poder financiando estudos contrários, ou toda a questão da indústria tabagista, né, em que atrasou durante muito tempo uma possível conscientização do perigo, né, para a saúde das pessoas, o consumo daqueles cigarros, né, porque a planta do tabaco é outra coisa, inclusive como a gente está em território guarani aqui, não tem como não acolher, né, a perspectiva fundamental que o tabaco é uma planta sagrada para esse povo e tudo mais, né, são coisas diferentes, mas a indústria tabagista investiu muito, muito dinheiro, comprou seus cientistas, né, ou influenciou de outras formas mais sutis, para isso não ficar evidente. Depois, em certo momento, não conseguiu mais. Mas, então, um pouco isso que ele está falando, e aí que ele fala que né, todos esses patógenos também, nem todos, alguns conseguem, a indústria produz vacina, mas nem todos. Tem vários que, como ele diz, não estão muito dispostos a cooperar. Então, tem toda a questão da tuberculose, da malária, da influenza mesmo, né, do HIV, etc. E que aí, né, se não tiver essa mirada, como que ele diz, holística, a compreensão e a própria ação, né, frente, como pensar isso. Né? Mas depois a gente retoma isso melhor. E tem uma passagem que é muito interessante do argumento dele,
que envolve também a pressa, a velocidade, né, e a aceleração. E aí eu acho que é interessante que vocês devem ter uma leitura, familiaridade com, por exemplo, que a Isabelle Stengers coloca, né, de uma slow science, né, de uma ciência lenta, e também tem um texto curtinho que o Milton Santos fala, algo que eu acho que dialoga com isso, ou seja, tem toda essa questão, né, que ele vai falar, essa velocidade, né, do abate precoce dos animais, né, de juntar toda essa agricultura intensiva, ele vai dizer que ela dispensa a seleção natural como um serviço ecológico compensatório e gratuito. Então, tem essa aceleração, ela cria, é um dos argumentos dele, supervírus, né, que vão, eles mesmos vão ter sua agência, né, isso que é interessante pensar, e vão, a partir disso, mudar seu comportamento e também se tornar cada vez mais poderosos. Né? E aí, de algum modo, né, a própria indústria depois tenta recuperar isso com o abate-massa, e o abate-massa pode também gerar esse efeito não desejado, de também acelerar a própria multiplicação do vírus. Né? E é interessante que, quando eu lembrei ao ler essa passagem da Stengers e também do Milton Santos, o Milton Santos fala num texto, não vou lembrar de cabeça o nome, sobre duas concepções de tempo. Seria um tempo rápido do capital, então das empresas e tudo mais, e o tempo lento, que seria o tempo das pessoas. Acho interessante quando ele coloca essa questão, que é um pouco que está colocado aí, tanto nessa ideia, né, do ralentir, né, do desacelerar, não sei se é a melhor tradução, depois o Renato pode me ajudar nisso, mas também um pouco, acho que eu acho que a atual pandemia pauta isso um tanto, né? Ou seja, né, a resistência a esses vírus é prejudicada por essa aceleração insana, digamos. E um outro aspecto interessante que o Wallace traz é também que isso tem todo um aspecto, digamos, geopolítico de expansão dos Estados Unidos. Né? Também ele vai falar que, por exemplo, tem todo um papel da política externa americana para promover essa agricultura intensiva. Né? Ele vai fazer uma busca nas mensagens que o Wikileaks revelou, né, dos cabos, né, dos cables, né, as mensagens diplomáticas, e vai encontrar muitas com escrito, por exemplo, a expressão geneticamente modificado. Né? Ele vai falar também da fundação Bill e Melinda Gates, né, que tem uma iniciativa no continente africano que chama Aliança pela Revolução Verde na África, e que ela trabalha diretamente com a Monsanto. Né? E vários quadros da Fundação Melinda e Bill Gates passaram pela Monsanto. Então, é interessante também como ele faz essa conexão, e vai dizer também que parte do expansionismo americano, já, né, como vocês sabem, né, os Estados Unidos começa ali com 13 colônias, né, 12 ou 13 ali do Nordeste americano, e vai se expandir, seja pela conquista, pela guerra, seja comprando territórios. Né? E isso também tem a ver com uma questão que depois a gente retoma no texto Um Estranho Algodão, que é de como esse expansionismo está ligado também a desanuviar uma tensão de qualquer economia escravista como a americana era. Então, e ao mesmo tempo também, e isso o Rob vai citar, né, ele vai fazer isso no texto de 2020, né, mas é interessante citar como que ele vai dizer que a China lida melhor com a pandemia, conseguiu, né, reduzir o prejuízo da sua população mais do que os Estados Unidos. Né? Isso também eu acho que é um aspecto que
não é exatamente a defesa de um modelo chinês, pelo contrário, ele é extremamente crítico, né, da opção da China pela agricultura intensiva, né, faz toda uma análise também de, né, o que era a coletivização antes e como que isso teve essa opção, então, por privatizar e depois também por voltar uma coletivização, mas na mão de pouquíssimas pessoas, né? Ou seja, de pouquíssimas empresas grandes. Mas tem essa dimensão que ele vai dizer, por exemplo, que muitos nova-iorquinos que não têm acesso a um sistema de saúde estão mais próximos de um habitante da África Ocidental lidando com ebola, né, do que com um vizinho que tem acesso a plano privado. Né? Então, isso acho que é que tá muito na mira, porque o Rob está sempre falando também que uma das condições importantes também para as epidemias é, dado as políticas de austeridade, né, uma fragilidade do sistema de saúde de muitos países, também de fiscalização sanitária e tudo mais. Então, tem toda essa dimensão que lembra um pouco que a Butler trabalha naquele livro lá, Políticas da Assembleia, algo assim, que é como que essas políticas elas produzem uma vulnerabilidade coletiva muito maior. Né? Então, então, retomando aí o que eu estava colocando, né, tem esse texto, Um Estranho Algodão, é particularmente, acho, importante também dos que estão separados para leitura hoje. Né? E ele é muito interessante porque, né, assim como ele tentar entender o que aconteceu em 97 no sudeste da China, ele tem que voltar para o pós-Segunda Guerra dos Estados Unidos, né, e do desenvolvimento dessa agricultura intensiva, ele vai recuar nesse texto um pouco adiante e falar que a origem mais distante, mas não quer dizer que isso passou, né? Ou seja, justamente até uma outra concepção de tempo pode ser necessária para compreender isso, né? Ou seja, que, por exemplo, que a escravidão pode não ter terminado em certos termos, né? É que toda a origem dessa agricultura intensiva estaria na agricultura escravista americana. Né? Então, isso aí dá não sei se em algum momento vocês vão discutir, mas eu acho que também dá um diálogo com o conceito de plantation seno, né? E toda essa questão colonial que está sempre em mudança, transformando-se, colocando mudando facetas e tendo desdobramentos distintos, mas que permanece como um fator explicativo fundamental para compreender todos esses fenômenos, inclusive a pandemia. Né? Então, o que ele vai argumentar é que essa reorganização econômica, né, o que eu falei antes, essa projeção do poder imperial americano, não foi só uma reorganização econômica, mas também uma transformação sem precedentes da ecologia e economia de mercado. Né? Então, ele vai falar, o Estranho Algodão é uma linhagem híbrida desenvolvida, né, que seria mais fácil de colher, né, e colher à mão, né, pelos escravos, e também um tipo de algodão que era mais fácil também para depois ser usado, né, para a produção de roupa e tudo mais. Mas, além disso, nessa monocultura, né, do algodão, né, destruiu toda a vegetação daquela ali no Mississippi, em outras partes, e tornou uma das regiões agrícolas mais ricas da Terra, dependente do comércio de alimentos rio acima, porque a monocultura comeu tudo, né, todas as terras. Né. Isso, num contexto brasileiro histórico, digamos, contemporâneo, é relativamente fácil de compreender também. Né? Ou seja, então, ele também vai insistir que esse mercado do algodão, ele não era só do Mississippi, da Louisiana, mas também passava por Manhattan, Manchester, Liverpool. Né? Ou seja, de novo, esses circuitos do capital, como ele gosta de chamar. Ou seja, então, toda essa produção que seria chamada possivelmente de globalizada, também estava colocada aí. Né?
ou seja, né, todo esse arranque industrial, né, que vai ser, né, depois o Chakrabarti vai dizer, tudo, né, tudo isso que vai dar no que alguns chamam de antropoceno, vem também, tá ligado também a essa energia do trabalho escravo, né, das pessoas racializadas no sul dos Estados Unidos e também por outras partes, inclusive aqui, como vocês sabem muito bem. Né? Mas aí, esse aspecto que é interessante, que vai dizer que a agricultura escravista não morreu na Batalha de Columbus, a última da Guerra Civil Estadunidense. Que ela vai ser parte de um processo que vai transformar terras indígenas em fazendas brancas. Né? Então, de toda essa divisão, né, territorial, e também outro elemento que ele trabalha a partir disso é como toda a supervisão, a disciplina e a punição do trabalho, né, que ele vai chamar de um local de trabalho panótico, também estava presente ali. Né? Então, né, a disciplina, as punições, né, com chibatada se não cumprisse determinada cota, também incentivos para quem conseguia, tudo mais, que num salto um pouco delicado e rápido, ele vai transpor para hoje. Né? Se a gente ouve relatos, por exemplo, de trabalhadores de aplicativo, entregadores de aplicativo, motoristas, trabalhadores de telemarketing, vários setores, não são trabalhos análogos à escravidão como são definidos hoje, mas uma série de... o que ele vai dizendo é que um trabalho que carrega em si a disciplina, a ameaça e a punição em uma só mensagem. Né? Ele vai falar que tem aí também uma... Ele vê uma origem nesse momento. Né? Ou seja, o que ele, em outros termos também, que ele acha que o legado da escravidão permanece é essa mescla entre exploração do trabalho, subsídios estatais, uma ecologia inconsequente e intrigas internacionais. Então, são esses aspectos também que compõem essa expansão da agricultura intensiva. Né? E esse é um ponto também importante que acho que conecta também com uma possível compreensão de aspectos brasileiros. Né? Ou seja, né, como quando a gente olha, né, e aí Estados Unidos e Brasil, a gente poderia fazer vários paralelos, né, como a gente pergunta, a escravidão acabou? É possível responder sim, por óbvio, mas também dá para responder não. Né? E a própria concepção de tempo, né, de um tempo linear, cumulativo, ela perde poder de explicativo, tudo isso. Né? Só a gente olhar para os lados aqui, ou em boa parte das cidades brasileiras, e isso vai nos interpelar diretamente. Né? Na própria universidade, né? No hospital, nas ruas, né? Em toda parte. Né? Os postos de prestígio ou não, né? E, como vocês sabem muito bem. E, embora não seja o foco principal do Rob Wallace, ele vai também, em vários momentos do livro, e em particular ali no último texto, que é uma fala dele num debate online com o TNI, né, o Transnational Institute, sediado em Amsterdã, ele vai pensar quais são as alternativas também. Né? E aí é interessante, né, porque ele, conectado a esse texto Estranho Algodão, o que ele propõe não é nada menos que um novo abolicionismo. O abolicionismo da indústria aviária, da rede globalizada de produção e comércio corporativo de aves. O abolicionismo das monoculturas genéticas. Né? Porque tem toda uma questão, né, que como que do banco genético dessas aves são usados e que partam dessa monocultura, de não ter essa diversidade, né, fragiliza as próprias aves. Né? Então tem essa dimensão
né, que eu acho que é interessante, que ele propõe o que seria uma revolução alimentar. E é... Sim, pode sim, Vênus. Eu não falei, mas podem interromper o tempo todo. Eu acabei esquecendo de falar isso, mas fiquem à vontade. Assim, licença, boa noite. Não tinha me apresentado até agora. É que você falando, eu fiquei curiosa. Eu gostei muito desse texto do Robbie Wallace, muito mesmo. Eu quero até comprar ele, porque eu achei muito legal. E ele faz essa... Não, desculpa, eu ia falar uma coisa, mas... ele faz essa relação com esse processo da agricultura, do agronegócio, em relação à pandemia, a presença, né, das epidemias dentro desse período de domesticação dos animais, das plantas, e em relação também com a urbanização, né, da presença das pessoas muito próximas de animais e muito próximas entre si, nesse modelo de urbanização, os animais confinados. E aí, eu queria fazer uma pergunta, porque quando você chegou nessa parte falando sobre as possibilidades que ele fala que dá, eu fiquei pensando numa coisa que seria se seria possível, dentro de um modelo capitalista, uma revolução nesse sentido que se voltaria para essa atenção à natureza. Porque eu fiquei pensando, por exemplo, foi só uma ideia, de tipo, latifúndios que se utilizam da agroecologia, por exemplo. Que eu já ouvi muita gente falando sobre a questão da utilização da tecnologia como um empecilho para a agroecologia. Então, seria melhor as monoculturas, que aí os tratores, por exemplo, poderiam ir. Só que hoje, o desenvolvimento tecnológico, ele é nano, ele é micro. Então, eu não, na minha visão, aqui agora, eu não sei se essa questão da tecnologia poderia ser um empecilho tão grande. Só que também falam sobre essa questão dos latifúndios e da monocultura servirem para exportação. E a agroecologia não funcionaria assim, porque não daria para ter uma produção de massa de um só produto. Só que eu também pensei que e a agroecologia hoje, né, com o MST, por exemplo, ela é bem anticapitalista. Só que eu fiquei pensando nessa questão de que o capitalismo, ele também existe um processo de cooptação de pautas. Então, por exemplo, o feminismo, a pauta LGBT, a pauta antirracista, muitas dessas pautas que têm um potencial de destruir os pilares desse sistema, elas são cooptadas. E aí, agora que, né, então, nos anos 80, 90, as atenções se voltaram para esses temas. Só que agora existe, o planeta está chegando muito próximo de colapso ambiental. Então, eu fiquei pensando se a agroecologia também não poderia ser uma pauta que seria cooptada pela continuidade da exploração. É essa a pergunta. Eu não sou um grande especialista do assunto, mas eu até te diria que em parte já é, né? Porque eu já ouvi para um debate mais na Europa, tudo, de como parte dos alimentos são colocados como orgânicos, são orgânicos, mas tem todo um circuito de produção no continente africano que não é exatamente, né? Eu acho que um aspecto que você coloca que é importante, e o Wallace trata, eu não sei se está em algum dos textos que a gente acabou selecionando para vocês lerem, como sugestão, né? É que talvez a gente tenha chegado hoje num limite, né, do que alguns autores aí marxistas que trabalham né, o que uns vão dizer, por exemplo, o capitalismo na natureza, né? Não as relações entre capitalismo e natureza, né? Você tentar pensar isso mais imbricado e conectado, como, digamos, o primeiro intrínseco ao segundo, que talvez tenha chegado aí num limite, né? Que é do que se não me engano, o Jason Moore que fala, que é um dos que inventou o capitaloceno, né? Ali mais ou menos no período paralelo com a Hathaway, pelo que eu compreendo, que vai dizer que acabou esse tempo da ecologia barata e que isso é uma questão que traz de possível compreensão do capitalismo um limite e talvez até uma encruzilhada mesmo. Então, é um momento que é dessa energia
né? Porque tudo que foi, né, o capitalismo, ele é insustentável de várias formas, né? Mas uma delas é que, se a gente colocasse os custos todos, né, quando ele fala que os custos das grandes fazendas são externalizados, né, quer dizer que a sociedade como um todo, digamos, que paga porque ele não se responsabiliza, né? Então, a saúde dos trabalhadores, a saúde das pessoas em geral, a poluição, né? Quanto custa um rio poluído? Né? O prejuízo do ar poluído, né? Da destruição de ecossistemas, né? Ou seja, então, então, eu acho que isso também que dizem, né, os que defendem o conceito de plantation sendo, é que isso tudo está desde lá da origem desse sistema, né? Ou seja, de você não pagar o trabalho, né? Então, trabalho escravo, você destruir, né, como dizia, né, o Darcy Ribeiro sobre o Brasil, não é máquina de moer gente, né, mas a máquina de moer também o que seriam, o que é mal chamado aí de meio ambiente. Né? Então, realmente, é um momento interessante digamos, o que seria, entre aspas, as bases naturais da reprodução do capitalismo, talvez estejam em xeque nesse momento. Tá alcançando-se aí um limite. Né? Mas eu acho que você coloca uma questão que é muito boa, que é da apropriação. A gente até, um pouco mais na parte da tarde, só apareceu também de outra forma. Né? E era sobre uma colocação até do Stélio, se eu não me engano, sobre essa questão da relação do capitalismo com a diferença. Né? Porque se a gente, por exemplo, for pensar, né, agora mesmo a reação das empresas, né, o Black Lives Matter nessa fase, não na anterior, mas nessa contemporânea, né, que estão tentando dialogar com essas reivindicações em alguma medida, né? Ou quando a gente pensa também no imaginário, a gente vai pensar no bloco socialista, né, na Guerra Fria passada lá, a impressão do socialismo, né, daquela cidade, parece que é tudo cinza, né, não tem colorido, né, e o capitalismo é mais Benetton, né, das cores e tudo, né, tem um pouco essa dimensão assim, né, do que seria uma certa concepção de liberdade, né, de escolha, né, das mercadorias, que a gente pode escolher tantas coisas, né, sobretudo no desenvolvimento do capitalismo. Né, no começo isso era menos frequente, né, mas foi nesses desdobramentos mais recentes. Né. E isso parece, então, e também como tem toda uma incorporação de algumas pautas que a gente poderia falar que surgem aí do feminismo, do antirracismo, né, das lutas LGBTQI+, e tudo. E que são, uma parte delas podem ser incorporadas, mas eu diria que também tem um limite, no sentido radical, em que parte disso tem um afastamento mútuo entre o que seria a monocultura existencial do capitalismo, num sentido mais profundo, com a diferença dos modos de vida que se opõem a ele. Né? Aí tento me explicar. Né? Inclusive é interessante, né, quando a gente pega a questão da monocultura, e você mesmo falou, né, Vênus, se eu não estou trocando as bolas, né, que tem toda essa questão também todo esse desenvolvimento da agricultura intensiva, e no sudeste da China tem muito a ver também com uma imensa especulação e crescimento imobiliário, que são essas cidades todas, né, na China, que é um dos setores mais fortes de lá, e que, então, de grandes construções de prédios, de indústria, isso é concomitante, isso é um movimento também articulado. Né? Quando lá o coletivo Chung fala das fornalhas, né? Isso está muito
E isso está muito colocado. Então, essa monocultura, né, quando, por exemplo, um grupo lá mexicano, também não autoral, o Conselho Noturno fala, ela está tão presente no shopping center quanto na monocultura de cana, ou de algodão, ou do que quer que seja, de soja, né, da própria monocultura genética, né, das aves que o Robbie aponta. Então, e se a gente for olhar, as coletividades se opõem à expansão capitalista, seja na questão da mineração, seja do agronegócio, seja também de apropriação territorial, né? Nas Américas, né, uma das pontas disso, né, de enfrentamento, foram, não por acaso, os povos indígenas, né? Se a gente pensar em Standing Rock nos Estados Unidos, né, vários exemplos no Canadá, que é um país mineiro, mas isso também no México está muito forte, inclusive agora nesse exato momento, toda a Batalha de Bagua no Peru, né, em 2009, no Brasil, né, isso está tão, né, o contexto é de Minas Gerais, né, Belo Monte em outro aspecto também, mas todos os crimes ambientais que ocorreram recentemente aí em Minas, né? Então tem toda essa dimensão que eu diria que se a gente vê uma propaganda da Vale, pode parecer uma ONG falando, uma ONG ambientalista, quase. Né? Que a Vale cuida da água, sei lá o quê, da natureza, tudo. Então tem um aspecto mais superficial de apropriação, mas eu diria que num sentido mais radical e profundo, eu acho que tem uma incompatibilidade, que eu acho que tá colocado nisso, né? Ou seja, porque essa apropriação também só é possível se é transformado em mercadoria, né? Mas os modos de vida que se opõem, e aí por isso que eu insisto na questão indígena, mas não só, também quilombola, tudo, e que tem a ver muito com a terra, né? E a terra habitada, eu acho que ela põe uma incompatibilidade, né? Mas os poderosos não estão dormindo e estão pensando em como manter sua dominação, né? Então, por óbvio que tentam, né, dialogar em certa medida, incorporar talvez superficialmente várias dessas demandas, né? Mas pensando, por exemplo, né, no que uma das pensadoras vivas mais importantes para mim, que inclusive é brasileira, que chama Denise Ferreira da Silva, né, quando ela coloca a questão para a gente, e é a questão do estudo dela desses últimos 20 anos, por que não tem uma crise ética global quando uma pessoa racializada é assassinada pela polícia? E se a gente não compreender que isso é intrinsecamente ligado a todo o sistema capitalista, a gente, eu acho que perde um ponto de conexão fundamental, né? Então, por isso que pode, assim, ter conquistas no âmbito do capitalismo, e já teve antes, né? Mas, ao mesmo tempo, todo esse processo das últimas décadas que a gente vê a partir dos anos 70, e eu vejo isso como uma resposta às rebeliões todas mundiais, toda a parte dos anos 60, a gente vê as desigualdades aumentando de novo totalmente, né? Ou seja, então tem ao mesmo tempo essa questão que a gente poderia chamar de uma guerra, ela também tem como alvo preferencial esses grupos que você mencionou, né? Então, tem aí uma conexão. Então, pode-se dialogar e puxar uma franja dessas coletividades, mas o problema da sobrevivência, eu acho que aí a gente encontra realmente uma incompatibilidade, né? E aí, por isso, acho que a apropriação tem essa habilidade, né? E está colocado, né? É interessante, por exemplo, que uma empresa como o Google, quando nasce, ela tinha como lema "Don't be evil", né? Que é "não seja mal". Que é meio estranho numa empresa ter um lema desse, que significa e tudo. Mas quando você vê que é o YouTube, que pertence, né? Com quem e a plataforma que estamos aqui agora, que favoreceu a extrema-direita, é uma forma estranha de não ser mal, né?
E quando você fica coletando dados de tudo, de todos, de todos, com que fins, né? Então, mas eu acho que tem aí eu diria que pode haver uma apropriação inteligente, mas que só vai responder a parte das demandas de uma parte pequena desses sujeitos coletivos. É pelo menos como compreendo. E a mesma coisa para o meio ambiente, né? A gente poderia pensar numa solução talvez reformista, né, de mudança no capitalismo e tudo, mas os indicativos que a gente está tendo nos últimos anos é que tem, na verdade, uma aceleração da guerra contra a população e contra os povos menores. É o que sim, não. O que o Marlon fala aí dessa propaganda da Apple é muito interessante. O que é isso? Que de novo, aí você tem um naco da contracultura que é apropriado, mas eu acho que a contracultura foi parte dessa rebelião dos anos 60 muito forte e que colocou em xeque aspectos do sistema. E claro que ele falando, bobos somos nós, né? O pessoal não é. Né? Então, isso coloca, mas a radicalidade de buscar novos modos de vida, novas existências, que estavam, então, inclusive, ligadas a certos psicoativos, e que tem uma conexão também com um desabrochar do que vai se chamar de movimento ambientalista, ecologista, acho que também tem claro que pode ter uma ecologia de mercado, mas cada vez mais a gente vê que isso tem um limite, e toda a questão da crise climática só reforça isso, né? Mas eu acho que assim, que eu diria a partir do que você colocou, Vênus, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, a gente pode retomar, não sei. Mas é que eu acho que é realmente uma questão muito importante que você coloca, por isso que eu falei tanto tempo aí, desculpa, mas é que eu acho que é um pouco, é uma das questões mesmo, assim, cruciais dos nossos tempos. Sim, partiu dessa, porque a crítica, essa coisa que você fala sobre a crítica, ela precisar ser total, né? Ela precisar ligar diversos pontos que aparentemente não são ligados, porque senão pode acontecer, o problema é só o meio ambiente, então dá para resolver esse problema só do meio ambiente com essas poucas medidas, né? Mas era nesse sentido de saber a sua opinião mesmo sobre esse tema aí. Gostei bastante. Eu acho que... Desculpa, Jean. Não, mas fala, Karen. Não, eu queria complementar, porque eu acho que... Desculpa interromper a sua fala. Eu vou tirar meu vídeo, que eu acho que eu estou com a internet um pouco ruim, mas eu queria complementar essa questão que a Vênus colocou e você tão bem desenvolveu, porque eu acho que tem uma questão interessante em relação à agroecologia, e uma coisa que hoje, na conservação ambiental, se fala de serviços ecossistêmicos, que é um termo, digamos assim, meio chave hoje em dia, quando a gente fala de biodiversidade, né? Então, logo na primeira aula, eu tinha falado sobre o IPBS, que é o equivalente do IPCC. O IPCC é a plataforma do clima, o IPBS é a plataforma da biodiversidade. A gente sabe que a gente vive um processo de degradação aceleradíssima da vida, né? Uma extinção em massa. Tem uma autora americana muito interessante, a gente até recomendou o livro dela, da Elizabeth Kolbeck, né? Que escreve o livro A Sexta Extinção. Então, é um pouco a preocupação do IPBS é justamente focada na questão da diversidade. E aí eles, logo na plataforma, assim, eles falam sobre diversidade de serviços ecossistêmicos, que é uma ideia bastante ambígua, para dizer o mínimo, né, que é um pouco ir na contramão disso que o Jean falou, citando o Jason Moore, né, dessa ideia de natureza barata, que é valorizar os serviços ecossistêmicos. Então, até mesmo em relação a essa questão da pandemia, uma das coisas que se diz sobre a importância de preservar a floresta é de manter esse equilíbrio, né, e, digamos,
como se essa ecologia complexa das florestas o fator central, um dos serviços ecossistêmicos, melhor dizendo, né, formular de uma maneira mais clara, um dos serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas, mantidas, digamos assim, conservadas, é garantir que esses vírus não se tornem patógenos que fazem esse salto zoonótico, né, esse transbordamento das espécies e assim atinjam os humanos. Então, tem uma coisa de pensar isso em termos de serviço. Então, a floresta garante que os vírus fiquem quietinhos no canto deles, mas isso se faz de formas às vezes mais escancaradas, né? Por exemplo, qual que é o serviço prestado por uma baleia? Qual que é o serviço prestado pelos polinizadores? Isso, evidentemente, em alguns contextos, é até precificado, né? Se vocês forem ver, procura o preço de uma baleia orca no ano de 2008, vocês vão achar o valor de uma baleia individual na internet, ou o preço dos polinizadores para o agronegócio. Então, de fato, eu concordo, assim, já que isso se move nos interstícios em que a agroecologia, né, ou a biodiversidade, né, ou a floresta, enfim, a vida de uma forma geral, ela começa a se prestar tanto para uma perpetuação, digamos assim, do capitalismo, tal como a gente vê agora, né, como, digamos assim, né, aliado a essas forças, digamos assim, essas coletividades que se opõem a ele. Então, de fato, né, a gente vê que isso não é tão preto no branco, tão evidente assim, não é tão simples, né? Outra coisa que é interessante, se vocês tiverem interesse em aprofundar depois, são esses os bonds, são os títulos verdes, né, são chamados green bonds, tudo, né, assim, pensando que a natureza pode entrar num mercado e ser precificado. Então, isso é muito interessante, perverso, mas eu acho que nessa chave, né, que a gente está se movendo agora, né, entre que medida que essas bandeiras, a agroecologia, a biodiversidade, isso se presta a uma coisa ou a outra. Enfim, é só essa colocação que eu queria fazer, aproveitando o gancho. Eu acho que um pouco a pergunta, assim, nesse aspecto aqui que a gente pode falar aqui parte do que a Vênus coloca e a Karen também prolonga e reformula, né? É possível um capitalismo verde? Acho que é um pouco essa uma pergunta, né? Aí eu posso dar a minha resposta, né? Eu já dei, mas falando, e também tem entre o sim e o não, né? Tem várias outras possibilidades intermediárias, né? Mas eu acho que é uma questão, né? E o Rob Wallace várias vezes quando é interessante, né? Quando ele, sobretudo no Estranho Algodão, mas não só, né? Quando ele vai citar as empresas, por exemplo, ele cita, acho que a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Ele fala assim uma hora, imaginem porque do que eu lembro, assim, né? Que era então, ali naquela área, ali no Mississippi, não conseguiam produzir mais comida, né? Então, tinha que importar e toda essa questão. Imagina, então, esses donos de escravos preocupados com a alimentação dos seus escravos. Então, vamos dizer, escravocratas de bom coração, leia-se essa fundação, né? Então, tem sempre essa dimensão que e é interessante o momento contemporâneo nesse sentido. O capitalismo poderá se reformar, também criar novas formas de legitimação, ou legitimidade? Essa também é uma pergunta, né? Se a gente olha para os Estados Unidos, tem um anticapitalismo crescente. Talvez, no fundo, que, né, essa palavra mesmo socialismo, né, passa a não ser mais tabu para uma certa juventude, né? E isso tem provocado deslocamentos, né? No país. Mas isso também a gente nunca viu também tantos protestos no mundo como, pensem antes da epidemia, né? O Hong Kong, França, Iraque, Líbano, Sudão,
Argélia, Chile, Equador, Colômbia, e tantos, né? Haiti, né? Falando, tem uma questão também, quando eu falei da guerra, a guerra também é uma opção mais pela porrada frente a uma crise de legitimidade, que eu acho que tem a ver muito com esse aumento das desigualdades, né? O próprio, a chamada, talvez mal chamada Primavera Árabe, ela tem muito a ver com questões de agricultura, de seca, vamos falar, por exemplo, o camelô que até fogo a seu próprio corpo, nem em Sidi Bouzid, no interior da Tunísia, vamos dizer que ele era de família, né, de camponeses que perderam suas terras. Então tem todo um elemento aí que dá para compreender também parte dessas revoltas também com questões aí ligadas à terra, produção de alimentos e tudo. Então, que não é uma, né, pensem na cena famosa ali da Revolução Francesa, né, e da população clamando por pão, né? Então tem toda uma questão aí, mas os elementos que eu vejo hoje que parece que não tem mais. Claro que tem setores aí que vão trabalhar um pouco nessa linha desse capitalismo verde, mas eu acho que é uma boa, acho que é uma boa questão para debater, né? E também, ainda mais se a gente olhar para a Greta, né, para o movimento do qual ela se inspirou até, que eram secundaristas americanos da Califórnia, né, e muitos filhos de imigrantes começaram a fazer essa greve às sextas-feiras. De uma forma, as grandes empresas têm que responder a isso também, porque tem tido tá ganhando uma força, talvez sobretudo nos países mais ricos, mas tem uma questão, né, na muita sociedade ganhando, então vai ter que ter uma resposta, mas eu vejo mais do lado que haveria então uma incompatibilidade forte, e isso também é parte de tensões presentes e por vir, né? Mas a gente também pode e como também essa própria resposta, como a Karen falou, né, de precificar, né, acho que é um elemento também muito interessante, mas também não dê conta, talvez, também digamos, do prejuízo todo, né? E das próprias consequências, né, dessa crise climática. Mas deixa só, então, eu não vou ver aqui as mensagens que estão aqui por enquanto, só para terminar um pouco, que acho que é importante essa parte, um pouco quando está falando das alternativas e tudo, e aí depois aí eu leio, aí não sei se vocês gostam, querem, acho que fazer talvez um intervalo, isso um dia vocês me falam. Mas deixa eu só falar bem rapidinho, quando ele fala dessa questão das alternativas, e acho que conecta com essa questão que está colocada pela Vênus e pela Karen, né, que quando então ele propõe esse abolicionismo, né, que é né, ou seja, né, que a indústria pecuária tal como a conhecemos tem que acabar, né? Ele diz a longo prazo, né? Isso não quer dizer que todo mundo tem que virar vegetariano ou vegano, né? Mas que como ela existe hoje não é possível se... Então, e aí vamos dizer, uma proposta para pensar essa questão, digamos, que vai estar, eu não sei se está em algum texto aqui, mas é uma parte que ele fala da uma ecologia probiótica. E ele fala dos estudos da Kissing, né, uma bióloga, né, que trabalha com animais, né, que com uma maior diversidade microbiana, inclusive os animais seres humanos, costumam manifestar uma maior resistência a infecções e doenças. Então, tem toda essa linha de investigação dos probióticos, né? Então, ou seja, que microbiomas que apresentam maior diversidade
tem mais condições, né, de se manter saudáveis. Isso é interessante, que tem um texto que eu gostei muito quando eu li, e depois reli recentemente, da Manuela Carneiro da Cunha, né, em janeiro do ano passado, que saiu na Piauí, acho que chamava Povos da Mega Diversidade, e é muito interessante porque está falando desse tema também, e justamente aí que eu acho que escancara também um pouco essa contradição, né? Ou seja, que tem a monocultura existencial e da produção capitalista com os cientistas, agricultores, indígenas como colecionadores, né? Então, os Bani vão ter lá dezenas de tipos de pimenta, né? Outros podem ter dezenas de tipos de mandioca, né? E de tantas outras criações, ou seja, essa lógica do colecionador, eu acho que se conecta e em alguma medida, né? Quando estava essa questão me traz muito uma frase que eu acho muito bonita do Gabriel Tarde, que eu sei que é importante para várias discussões que aparecem no âmbito da antropologia e tudo mais, que é o existir e diferir, né? Então, tem num sentido forte, eu acho que é uma outra forma também de pensar essa incompatibilidade que eu tinha colocado antes, né? Ou seja, né, como que em algum momento ele fala de um manejo integrado de pragas. Eu acho que um pouco abordar isso como por outra lógica, né? Ou seja, como que a solução que essa indústria dá na forma da vacina, né, não tem nada a ver com somar o movimento anti-vacina, né? Mas como estão os limites que está no mesmo espectro sendo trabalhado, né? Então, o que ele tenta propor, vamos dizer, como exercício de pensar, então, o que seriam outros modelos, né? E aí ele vai falar também de um outro biólogo, que inclusive tem vários trabalhos aí, diz ele, em Cuba, que é o Richard Levins, em que ele cita uma ideia de um mosaico planejado de usos da Terra, né? Um pouco também nessa dimensão que pode dialogar com o que a Vênus colocou, né? Ou seja, o Rob Wallace não seja no sentido pejorativo, né? Embora a gente possa positivar essa palavra, e eu mesmo acho que isso faz sentido, romântico, né? De voltar a uma certa agricultura, né? Não é por aí, não é a agricultura pequena, familiar, necessariamente, né? Não é a crítica dele da macroindústria, ela não é exatamente, não se contrapõe a um small is beautiful, né? Só o pequeno é bonito, mas ele vai um pouco trabalhar com uma questão que ele diz aqui em certo momento, que né, a nossa riqueza está na autorregeneração do solo, da água e do ar, né? Está no trabalho dedicado a preservar essas capacidades enquanto as exploramos para nossas próprias necessidades. Tem uma formulação que às vezes é mais um pouco como a ideia. Então, o que ele está tentando, eu acho que nessa parte mais propositiva, digamos, né, e ele vai fazer várias perguntas no finalzinho do último texto, que é essa fala no Tianai que eu mencionei, né, e aí eu leio aqui. Estamos preparados para reconstruir as economias das cidades a fim de permitir aos agricultores e pescadores de todo o mundo a autonomia necessária para obter insumos locais sem destruir a natureza? Podemos aprender com os povos indígenas como tratar uma paisagem, tanto em relação ao seu ethos, quanto como fonte de alimento? Abandonaremos as ideologias coloniais? Estamos preparados para lutar e recuperar paisagens rurais e florestais e recursos hídricos locais que o agronegócio transformou em zonas de sacrifício para o capital global? Pretendemos derrotar o agronegócio como modo de produção e oponente político, com seu lobby nos governos e suas campanhas de extermínio de ativistas ao longo das fronteiras neoliberais da floresta? Né? Então, um pouco que ele depois ele trabalha e ele no finalzinho põe isso. Em resumo, devemos adotar muitas das práticas cotidianas de povos indígenas e pequenos agricultores. Né? Acho que é interessante esse aspecto, inclusive
o que eu tinha falado, citando a Denise Ferreira da Silva, né, um pouco ela fala também dessa violência escravocrata como uma violência total, e que se a gente não leva isso na sua radicalidade, é não compreender processos políticos contemporâneos. Aí o que ele fala aqui tem essa questão, o agronegócio e toda essa questão, né, das campanhas de extermínio de ativistas. A gente vê Brasil, Colômbia e tantos lugares, isso é muito concreto, né? Ou seja, né, o Chico Mendes, né, há mais de 3 décadas, ficou, né, como um símbolo, mas tem Chicos Mendes permanentemente aí, todo momento sendo mortos, né? Jornalistas investigativos, né? Ambientalistas, sindicalistas, e é uma, vamos dizer, é parte intrínseca dessa máquina, né? Então, e eu acho que é interessante ao ler o Hobbes num contexto brasileiro, né, que é um país, em particular nesse momento, mas historicamente, onde o agronegócio tem um peso muito importante, né, fundante do que a gente chama Brasil, né? E também, juntando com a mineração e tudo, toda essa questão. E também o que o Carlos Nobre falou numa entrevista, né, do INPE, né, que a Amazônia também, que a devastação da Amazônia, ela pode criar rapidamente, né, série de processos de zoonose e da gente passar a ser, vamos dizer, emissor de futuras pandemias, né, sendo parte aí dessas fronteiras neoliberais. Mas também nessa parte propositiva, acho que a gente pode pensar também várias questões muito interessantes de processos em curso no território chamado Brasil, né? Então, se a gente pensar nas terras indígenas, né, nas comunidades quilombolas, né, na agricultura familiar, nos assentamentos, né, em todo também nos últimos anos, né, um florescimento também de uma agricultura, um reflorescimento de agricultura urbana, hortas, né? Tem todo um campo aí muito interessante, né? E não só aqui também, ele cita vários exemplos, de Moçambique, do Níger, do México, do próprio Estados Unidos, né? Então acho que tem aí tem vários elementos, acho que são bem interessantes que ele traz, né, para a gente pensar aqui, né? Então, e um pouco, ele termina, né, com os zapatistas, né, aquela frase famosa, né? Um mundo onde caímos muitos mundos. E, de novo, acho que uma forma talvez de recolocar aquela contradição, né, que a partir das falas de Vênus e Karen, acho que é isso, um pouco, é possível isso num âmbito capitalista, né? Ou seria o capitalismo intrinsecamente no sentido radical existencial, uma unificação de um mundo só, né? Acho que eu acho que tem aí uma questão, né, para gente conversar também, né? Eu acho que parte assim também as perguntas também acho que são importantes, né? Ainda mais a gente que está pesquisando no âmbito da universidade, né? Então, acho que o que coloca aí o Rob Wallace, eu acho que está toca numa materialidade, né, também, né? Quando eu lembro o Davi Copenaua falando, né, que ele jovenzinho estava comendo comida de plástico, estava virando branco, né? Então, tem muito relacionado do que a gente come, né? Como que isso também é óbvio, né? Decisivo, né? E também que eu achei interessante, eu vi esses dias o filme Gyuri, né? Que é com a Cláudia Andújar, o Peter Paul, e ali eles vão ver lá o Carlo e o Davi fala que ele foi, né, a Cláudia volta com ele pela primeira vez para a Hungria, né, depois de décadas, e aí ele quer comer a comida da terra dela, né, que é a forma de compreender que é esse território, né?
Então, acho que isso é muito interessante, né? Como que, de alguma forma, e por isso que eu acho que o marxismo do Hobbes é muito rico, né? Porque às vezes o marxismo fica martelando certas coisas e quase no sentido meio abstrato e planando, e eu acho que ele trazer isso para a agricultura, para a alimentação, né? Para a criação da pecuária, das aves, tudo. Então, acho que aí traz toda uma série de questões muito ricas, né? Ou seja, e é o básico do básico, né? Como que a gente se mantém em vida, né? Tanto no sentido das pessoas, mas também como coletividade, né? E esse momento, acho que isso já se colocava, né? Nos últimos séculos, nesses últimos anos, mas nesse preciso momento da pandemia, isso fica, acho que, mais escancarado também, né? Aí não sei, Karen, Renato, se vocês acham melhor fazer um intervalo, se eu abro as questões para ler, a gente conversa, se abre para as pessoas falarem, não sei o que vocês acharem melhor. Eu tô... O que vocês preferem? O intervalo pode fazer 10 minutos, voltar. Uma pausa técnica para pegar o café e fazer o refil do café, banheiro, e aí a gente volta com as questões e a gente faz o debate. Tá. Quanto tempo só que eu perdi? 10 minutinhos, 10 né? minutinhos. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Não ficar Então até já. Daqui a pouco, gente. Tá Valeu. bom.